com Gestão Pública em Debate, um programa do Curso Superior Tecnológico de Gestão Pública do Centro Universitário Internacional, Uninter. Este programa ele complementa a formação dos nossos alunos de gestão pública nas modalidades presencial e à distância. E ele tem o apoio do Instituto Wilson Pickler. Ele também é transmitido pela CWB TV, TV Comunitária de Curitiba, canal 5 da NET e 72 da TVA. E ele pode ser acessado por todas as pessoas que possuem parabólica digital através dos canais da rede EdSat. Nós vamos entrevistar o jornalista Jorge Cury Neto e o tema é a voz como principal instrumento de comunicação. Jorge Cury Neto, ele é formado em comunicação social, habilitação em jornalismo. Ele trabalhou como radialista, jornalista. Já em 72 ele atuava como rádio escuta na Rádio Marumbi, aqui de Curitiba. Depois ele foi repórter da Rádio Cultura do Paraná, da TV Paranaense, o Canal 12, e narrador esportivo da Rádio Marumbi. O Jorge Cury também fundou a Central de Radiojornalismo e, ultimamente, ele tem desenvolvido um trabalho que é relacionado ao voice design, ou seja, ele tem feito conferências, palestras em seminários, congressos, universidades sobre o voice design, o poder da palavra falada. Jorge Cury, para mim é uma honra muito grande estar entrevistando você aqui em Gestão Pública em Debate, porque durante muitas vezes fui entrevistado por você, que é um dos profissionais mais sérios e competentes aqui do Paraná. Então, eu gostaria que você nos falasse a respeito do voice design, do poder da palavra falada que você tem desenvolvido nesses últimos anos e tem motivado plateias, auditórios, não apenas em Curitiba, mas em muitas cidades brasileiras, sobre esse poder da palavra. Inicialmente, minha saudação ao telespectador e o privilégio de estar sendo entrevistado por você, Jorge Bernardi, é uma honraria muito grande para mim. Na verdade, desde a minha infância, que eu tenho essa paixão pela comunicação através da palavra falada, né? No meu tempo de criança, inclusive, eu não dispunha de televisão, era o rádio, né? E eu gostava muito de ouvir os grandes profissionais do rádio da época, os programas de auditório, que inclusive meu pai apresentava através da Rádio Clube Paranaense, os programas esportivos, as narrações esportivas, as grandes vozes, né? Naquela época, inclusive, existiam programas de declamação de poesias. Então, a oralidade, quer dizer, a palavra falada era expressada com muita perícia pelos profissionais. E mesmo a questão das conversas em casa, das contações de histórias, das histórias lidas pela vovó, o tesouro da juventude. Ah, lembro bem. E tudo aquilo foi me fascinando. Então eu sempre tive essa paixão pela comunicação, em especial através da palavra falada. Aí, logo jovem, ingressei no rádio, como rádio escuta, e foi até interessante iniciar como rádio escuta, porque eu pude conhecer as grandes vozes da época do esporte, né? Que o rádio escuta basicamente colhe as informações de momento e passa para o plantão esportivo e esse a divulga, né? Na época era o Edson César Lopes, o plantão de ouro da cidade da Rádio Marumbi. E depois, como repórter, iniciando com o Dirceu Greser do Viva o Futebol. Né? Eu lembro desse programa. Então, tive todas essas experiências notáveis e tal, né? E depois, na sequência da minha carreira, a gente criou a Central de Radiojornalismo, que era uma agência de notícias para o rádio. No afã de trazer assim, uma contribuição para o rádio, houve essa criação dessa agência de notícias. Foi a segunda a ser criada no Brasil. A primeira foi a Rádio 2 em São Paulo, nossa foi a segunda, e contribuindo com conteúdos para emissoras de rádio, que nós fazemos até a data de hoje. E, em certo momento da minha existência,
aquela inquietação que muitas vezes ocorre com a gente, e eu, como cristão, pedi a Deus: Deus, qual será um propósito que o Senhor queira me colocar, o seu propósito para a minha vida profissional? E aí ele me respondeu, né, o tema, o poder da palavra falada. A partir daquele instante, comecei a me dedicar ao estudo da palavra falada. E logo do início da pesquisa, observei assim o poder extraordinário que a palavra falada tem na vida da gente, transcendente. Como não havia, eu não identifiquei nenhum estudo um pouco mais completo sobre esses elementos, essas características da palavra falada, comecei também a fazer essa pesquisa e compartilhar com pessoas interessadas nisso, e até que geraram os convites para palestras, para workshops, e a gente começou a compartilhar esse poder transcendente. E no início da pesquisa até eu percebi o seguinte, num contexto assim antropológico, né? Vamos dizer assim, até filosófico e principalmente de cunho transcendente. Antes de existir o tempo, o espaço, né? No princípio era o verbo, diz a palavra de Deus, né? Eu me surpreendi com isso, fiquei meditando sobre isso. Quer dizer, antes de existir o espaço, existir o tempo, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada se fez. Puxa, quando me deparei dessa sentença, digo, algo é extraordinário, estratosférico, né? E de fato transcendente. Aí comecei também, logo em seguida, fazer uma ponte de primeiro do Evangelho de João, né, ao Gênesis, né? O céu, a terra era vazia, escura e sem forma, o Espírito de Deus pairava sobre ela, e Deus disse: haja luz, e houve luz. Então, a palavra falada, este verbo, é claro que não é o verbo pelas cordas vocais de Deus, mas o verbo pela expressão plena do Criador, do originador de todas as coisas, né? Então, percebi a dimensão que ela tem na vida da gente, né? Se você for também se referendar a outros elementos, como a questão do Big Bang, o que é o Big Bang, né? A expressão primal da origem de todas as coisas, da ordem e da beleza, né? O Big Bang é um Big Bang, né? É um som primal, né? É a origem de todas as coisas, o logos, né? A palavra logos significa a palavra, que depois, a partir de outros filósofos, foi dada a ela outras conotações, como razão, né? A logia, né? Enfim. Então, a palavra falada tem essa conotação muito forte, né, na vida da gente. E comecei a trabalhar com isso e ver as manifestações variadas que ela tem. Jorge, o desenho da voz, o voice design, explique o que é isso, como é que as pessoas, você que trabalha com a palavra, eu tive a oportunidade de fazer um curso rápido com o Jorge, até nas minhas atividades públicas como candidato e também como professor, mas a entonação da voz, o sentimento que você coloca na voz, eu gostaria que você falasse sobre isso, ou seja, o desenho da voz e isso, os efeitos que causa no ouvinte, ou seja, na pessoa, você como transmissor, na pessoa que está recebendo, no receptor. Essa pesquisa, a gente foi bastante ampla, está sendo, né, ela está em processo, né? Várias áreas do conhecimento a gente começou a observar, desde a linguística, né, a semântica, a fonação, a fonética, né, a programação neurolinguística, a gente estudou também aspectos dela, que tem tudo a ver com esse contexto, né, a questão da sonoridade da palavra falada, da musicalidade da palavra falada, até aspectos voltados à própria hipnose, à psicanálise, várias áreas do conhecimento, né? A gente foi abordando e estudando isso. Então, e nesses estudos, depois de uma etapa vencida, a gente teve o interesse de definir claramente
uma expressão que fosse o resumo dessa pesquisa. Aí surgiu a expressão voice design, que é uma expressão que já existe, mas que designa simplesmente alguma relação, alguma atividade audiovisual. E nós estamos dando uma conotação para essa expressão voice design, que o design é atribuir funcionalidade a algo, dar clareza para aquilo que se pretende explicar, para que se pretende demonstrar, né? Existe uma metodologia. Então, o que normalmente se tem como design, normalmente se referenda a aspectos visuais, né? O design gráfico, o design de moda, o design digital. E nesse caso desse estudo, a gente estabeleceu um paralelo entre todo esse estudo feito com o design visual em relação a elementos da voz. Então, o que a gente contempla na questão do voice design, desse conceito? A anatomia da palavra, os contornos da palavra, as várias tonalidades da palavra, aí vai a cada frequência em si. Cada frequência causa um efeito diferente no ouvinte, se é o beta, se é o teta, se é o alfa, né? A questão do volume, né? Da amplitude, do ritmo, da harmonia. Então, são conceitos existentes no design que, trazidos para o contexto da voz, você tem uma clareza do significado dessa expressão, de você conceber, de você tratar desse elemento voz, porque a gente fala praticamente o tempo todo, e quando não está falando com alguém, está falando consigo próprio, a chamada comunicação intrapessoal. Então nós falamos praticamente de forma ininterrupta. E esse estudo visa a gente adquirir uma consciência exata do poder que a voz tem e o efeito que ela pode causar, né? O que eu desejo causar como comunicação. Então, eu tenho elementos que me propiciam eu tomar posse deles e executar uma comunicação, tornar isso bastante eficiente para o meu receptor. Então, basicamente, o voice design seria esse sentido da concepção, da elaboração, né, da materialização desse conceito num produto final de comunicação. Jorge Cury, recentemente nós acompanhamos a doença do presidente Lula e os médicos fizeram de tudo para que ele não perdesse a voz, já que ele estava com câncer na garganta. Para o político, para o professor, para a pessoa que exerce uma função pública, a importância da voz e da comunicação. Eu gostaria que você falasse sobre isso, porque às vezes não é apenas, digamos, o conteúdo das palavras, mas a forma também, como você está nos explicando, como essas palavras são ditas. Muito boa pergunta e própria da sua inteligência, meu caro Jorge Bernardi. Eu diria o seguinte: a perda da voz por parte de uma pessoa, no caso o ex-presidente Lula, é algo bastante significativo. Significa um pouco da sua própria morte em vida. Você não poder se expressar, você não poder se comunicar, é algo que aqueles que passam por essa dificuldade, até tem um outro amigo nosso, o ex-presidente do CREA, que agora, por uma questão de uma doença, também perdeu a voz. Ele me disse a mim numa reunião recente que ele começa a se isolar do mundo porque ele não consegue mais se comunicar com as pessoas, ele começa a se fechar no seu mundo e começa aos poucos morrer de uma forma muito intensa. Então, a ausência dessa faculdade de comunicação é de fato bastante significativa, ainda mais um caso do ex-presidente Lula, que é de fato um profissional, uma personalidade que usa a voz com muita plenitude, com muita habilidade, com muito talento, né? Tanto é que ele chegou aí ao posto que chegou, dada a sua facilidade, a sua comunicabilidade com o seu público. Você, como radialista, e lendo o seu currículo aqui, passou por várias etapas como repórter, como entrevistador, como
narrador esportivo. E para quem está ouvindo o rádio, principalmente o narrador, ele parece que ele se transforma, é uma pessoa que tem uma comunicação normal e na hora que está narrando uma partida de futebol, de um esporte, como é que acontece essa transformação? Aliás, eu gostaria até que você narrasse um pouco para nós aqui, Jorge. Olha que desafio aí, Jorge. Não, eu já ouvi você narrando e eu fiquei impressionado porque não parece que é você. Como é que você consegue mudar a tonalidade, o ritmo da voz durante esse processo? De uma certa forma, o universo do som, ele ocupa todo o espaço da nossa existência, né? Então, a palavra falada tem um significado não só como elemento de comunicação, de eu dizer algo inteligível a você e você me entender. Na verdade, a comunicação é um milagre. A palavra que eu digo sai de mim cheia, ela chega vazia a você. E você que vai atribuir os sentidos que você quer para aquela palavra dita. Então, a comunicação é algo de fato milagroso e que nem sempre ou raramente ela tem a sua plenitude exercida, né? Então, na verdade, a palavra falada tem um contexto interessante, que o mais forte dela não é a palavra dita, é o som emitido. O som que a palavra falada emite, ele tem mais força comunicacional do que a própria palavra dita. Ou seja, dizem aí os entendidos, né, e eu me apoio neles também, que 55% da nossa comunicação é através do nosso gestual, da nossa expressão como um todo, né? 38% é no tom de voz utilizado, ou seja, nesse som emitido, e apenas 7% na palavra dita. Então, o contexto da palavra falada, ele é muito forte pela sonoridade emitida. Esse som emitido pela voz, ele penetra no ouvido exterior, vai para o ouvido interior, né? Atua diretamente na medula central e se espalha em todo o corpo. Então, esse som emitido pela palavra falada, ou pela palavra cantada, ou pela música de uma forma geral, ela mexe com todos os elementos físicos do indivíduo. Mexe com a pressão arterial, com os batimentos cardíacos, com o imaginário. Ele trabalha com todo o corpo e o som é uma onda física ativa. Ela tem um efeito tátil. Eu estou falando aqui numa TV de universitário, então me perdoe aí se eu estou sendo um pouquinho acadêmico. Mas ela tem até um efeito tátil, porque eu toco em você com o som que eu emito. É como se eu estivesse tocando fisicamente em você, eu toco também através do som. Então, no efeito causado de uma narração esportiva, ela leva o sujeito a este êxtase, aquele som que penetra pelos ouvidos, aquela narração muitas vezes com toda aquela carga emocional que o rádio costumou se fazer. Eu até fui entrevistado, quando fui fazer a visita ao Museu do Futebol em São Paulo, no Pacaembu, por uma TV, foi a TV Canção Nova, e o repórter me perguntou o que eu achava daquele contexto. Eu disse que o futebol foi uma invenção do rádio esportivo. Não foi o Charles Miller ou alguém que inventou o futebol. No Brasil, foi o rádio esportivo que inventou o futebol. O rádio esportivo é que deu essa dinâmica, esse conceito, essa expressividade cultural pro futebol, através dos narradores esportivos. Hoje a TV assume muito do papel de transmitir o futebol, mas a TV ela é visual, quer dizer, ela é clara, ela é evidente, né? Não mexe tanto com o imaginário porque existe uma imagem, né? Do que o rádio esportivo. Então, aquela narração esportiva do locutor, né? Bola para Jorge Bernardi pela ponta direita, ultrapassa a última linha do gramado, se aproxima do bico direito da grande área, bate de pé direito, a bola vai para a linha de fundo, Jorge Bernardi de cabeça, tirou, é gol! Aí o cara grita, né? Gol! Laço! Né? Como diria o meu xará, o nosso xará, o Jorge Cury, né? Jorge Cury. Golaço, aço, né? Então, assim, essa emoção tida, a bola passa, lambendo o poste, tira
tinta do poste esquerdo, foi para a linha de fundo. Imagine agora quem estava só no rádio ouvindo essa partida entre o Atlético e o Paraná, né? Quando aos 44 do segundo tempo, né? Exatamente. Uma cabeçada do Anderson lá, tira de cabeça o zagueirão Cleberson na última linha, na linha fatal, né? Quase que o Atlético permanece na segunda divisão e graças a Deus, né, o Atlético está aí na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, muito disso e a grande intelectualidade do mundo, Piaget, outros, Freud e tal, surgiram nesta fase do rádio, né? Os discursos, todos eles, né? Alguns até, nem todos para o bem, né? Como a liderança de Hitler, por exemplo, aliás, mas foi através... Se imagine Hitler na televisão na época, aquele bigodinho esteticamente sem nenhum valor maior, né? Ele não muito provavelmente não teria a força que teve por difundir, né, o seu discurso nas poderosas ondas hertzianas, né? Aliás, dizem que o sucesso dele como um líder de massa foi justamente os discursos no rádio, criando todo aquele clima, parando durante o seu discurso, ou fazendo aquele clima de suspense. A pausa, usando o silêncio, né? Exatamente. Aliás, o silêncio é importante na comunicação. Eu até queria perguntar a esse respeito. O silêncio. É essencial, né? O silêncio é a hora clímax de uma comunicação, né? Um comunicador que fala sem dar uma pausa, ele está dificultando a vida do seu receptor. Então, o silêncio é aquele momento que o que foi dito se acomoda, né? O que foi dito é assimilado pelo receptor. O silêncio fala, né? Muitas vezes mais do que 1000 palavras. Então é o momento que você diz alguma mensagem, determinada mensagem, e você dá aquela pequena pausa. É o menos que vale mais? É o menos que vale mais. Aliás, em comunicação, menos é mais, né? Aliás, explique isso, Jorge Cury. Assim, a nossa tendência ao se comunicar é usar o maior número possível de tempo, né? Mas, na verdade, quanto menos a gente utilizar elementos numa comunicação, mais ela se estabelece. Eu estou estudando um livro sobre design instrucional, bem interessante, que é um assunto para quem trabalha na área de ensino à distância. O design instrucional, que usa elementos textuais, visuais e, naturalmente, orais, né? Então, existe no ser humano a chamada memória de trabalho. Então, se você quiser estabelecer uma comunicação boa com o teu receptor, você tem que usar o mínimo possível de elementos, usar só elementos essenciais para que ele possa, através dessa memória de trabalho, captar aquela mensagem e você não saturar essa memória de trabalho e deixar de gerar a comunicação desejada, né? E o ouvir? Porque o ouvir também, nas relações pessoais, a pessoa que sabe ouvir, ela acaba tendo uma postura simpática, as pessoas gostam. O ouvir é um atributo dos sábios, né? O ouvir é a plenitude da conquista de qualquer ser humano, né? O ouvir é onde todas as coisas acabam acontecendo. O ouvir, veja, a arte de ouvir é um desafio grande, porque nós ainda latinos temos tremendas dificuldades de ouvir, porque ouvir exatamente o que o outro diz exige muito esforço, exige muita dedicação, exige muita atenção, exige muita autonegação, esvaziar-se de si mesmo, porque vários elementos concorrem quando alguém está falando e que impede do receptor ouvinte escutar exatamente o que o outro está dizendo. Primeiro, as conversas interiores. Nós conversamos muito conosco mesmo. Muitas vezes você está falando comigo alguma coisa e eu estou simultaneamente conversando comigo mesmo. Então eu estou roubando a atenção que eu deveria dar a você e estou dividindo com a minha própria conversa. Ou você conversa alguma coisa comigo e na medida que você vai falando eu vou estabelecendo o link
a partir do meu repertório existencial, já estabelecer uma resposta que eu devo dar a você. Então, são vários contextos que a gente, de fato, raramente chega a ser um bom ouvinte. Vários aspectos da comunicação que a gente deixa de ser exatamente um bom ouvinte. Então, aquele que é um bom ouvinte, primeiro que ser um bom ouvinte, eu creio que é uma das maiores, se não for a maior, atitude de amor ao próximo. Quando você para ouvir alguém, isso a história conta, as pesquisas mostram, se você, às vezes tem uma pessoa que está no momento clímax da sua vida, de profunda perturbação, está ao ponto de suicidar-se, por exemplo, dá cabo da sua vida, e aparece um santo ouvido, e começa a escutar aquela pessoa, começa a dar atenção para aquela pessoa. Essa pessoa, muitas vezes, acaba debelando da intenção do suicídio e recupera a sua vida e continua a sua existência. Então, ouvir é um ato assim de profundo amor ao próximo. Se você quer conquistar alguém, muito mais do que falar com essa pessoa, é você dar os dois ouvidos para essa pessoa. E ouvir, como é dito também, né, não é novidade para ninguém, né, nós temos uma boca e dois ouvidos. Portanto, o atributo de ouvir é bastante soberano e importante para o ser humano. Então, nós entrevistamos em Gestão Pública em Debate Jorge Cury Neto, jornalista, e o tema de hoje foi a voz como principal instrumento de comunicação. Falamos a respeito do voice design, ou seja, o poder da palavra falada, uma das áreas de pesquisa do professor Jorge Cury. Eu quero agradecer muito, Xará, a essa entrevista. Eu não tenho dúvidas de que você contribuiu na formação dos nossos alunos. Muito obrigado, foi uma honra tê-lo aqui. Obrigado. Quero agradecer a Deus, né, em primeiro lugar, e a você pela essa honraria, né, dessa oportunidade de estar expondo esse assunto. E me coloco à disposição para outras ocasiões também, que for necessário. Muito obrigado. Obrigado.